Cumprimento a todos. Em nome do Deus eterno. Amém? Amém. Graças a Deus. Hoje, a leitura onde nós vamos extrair vai ser no livro de Gênesis. No Gênesis capítulo 6, do versículo 1 em diante. Amém. Chegaremos até Amém. o 12. A igreja diga amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Para os que estão aqui na congregação dos santos, para os que estão Glória a Deus, aleluia, Senhor meu Deus, para os aleluia. que estão assistindo pela internet, eu quero que preste bem atenção o que o Espírito diz através desta mensagem. Uma mensagem que vai curar as enfermidades. A mensagem que vai abrir as portas de emprego. É verdade. É a mensagem Glória a Deus. que vai mudar a vida de cada um. Glória a Deus, aleluia. Quando a pessoa crê na mensagem, crê no mensageiro que Deus estabelece na terra, Glória a Deus, aleluia. aí sim, Deus. tudo se abre, as portas se abrem, a janela do céu se abre para esta pessoa. Glórias a Deus e glórias ao Todos que profeta estão da aqui, terra, digam meu Deus, amém. aleluia, Amém. Senhor. E os que estão assistindo, digo amém. Amém, glória a Graças Deus, a Deus. aleluia. Graças a Deus. Faz há mais de 10 milhões atrás, quando o Criador dos céus e da terra, aquele que fez as colunas dos céus, colocou colunas no oceano, aquele que fez todas as coisas, aquele que estabeleceu tudo que hoje existe. Quando ele estabeleceu o homem na terra, os homens de Deus, as mulheres de Deus começaram a produzir. E as filhas dos homens começaram a se agradar dos filhos de Deus. E o que acontece? Se misturou as filhas dos homens com os filhos de Deus. Agora a terra começou a produzir. As pessoas começaram a aumentar na face da terra. Mas não foi da maneira que era para ser. O desejo de Deus era que todos acreditassem. Era que todos criassem na sua mensagem. Era que todos obedecessem. Glória a Deus, aleluia. Que vivesse em obediência à palavra de Deus. Amém. Mas não foi assim. O que aconteceu foi a grande prostituição na face da terra. As filhas dos homens com as filhas dos servos de Deus começaram a se prostituir e começaram a se casar e se dando sem casamento. Glória a Deus. A prostituição- na terra, Senhor. A prostituição Aleluia. crescia na praça pública. Um ladrão roubava uma casa 3 vezes por dia. Aquela casa era roubada pelos ladrões. O cidadão não tinha como viver em paz naquela época. E naquela época também havia congregações. Havia homens que pregavam a palavra de Deus. Havia homens que iam até a praça para anunciar a palavra. Falar a respeito de Deus. A respeito daquilo que estava acontecendo. Havia sacerdote. Naquela época havia sacerdote. Glória a Deus, aleluia. Mas tudo isso não era reconhecido
pelo Criador dos céus e da terra. Ele não reconhecia, por quê? Porque ele estava praticando iniquidade. Era um ladrão após o outro. Era uma prostituição após a outra. Era uma traição após a outra. Então o Criador, ele olhando, ele viu que a terra estava corrompida. A terra estava cheia de pecado. Aí você que está nos assistindo hoje, está vendo com os seus olhos, está ouvindo com os seus ouvidos. Você que está bem distante, você não pode tocar em mim, mas você pode me ver. Você pode me ouvir. E bem-aventurado Glória a Deus, aleluia. é aquele que Glória ao Senhor. vê, e bem-aventurado é aquele que ouve e dá ouvido às palavras da profecia. Porque o tempo está próximo. Estamos perto do fim. Quando Isaías veio, ele pregou o fim. E veio o fim. Jeremias veio e pregou o fim. E aconteceu o fim. Jesus Cristo veio e pregou o fim. E aconteceu o fim. O profeta hoje veio, está na terra, está pregando o fim. Vai acontecer o fim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, é verdade. E cada profeta em seu tempo era uma porta aberta. Na terra E aquela porta aleluia. tinha o tempo certo para se fechar. Hoje, da mesma forma, naquele tempo também, uma porta estava próximo a se manifestar. Mas havia sacerdote pregando e falava de Deus. Mas a corrupção estava dominando a terra. Satanás, ele era o príncipe daquela geração, daquela época. Sempre ele foi o príncipe de toda a geração. Quando Jesus Cristo veio, ele era o dominador da terra. Satanás já estava dominando a terra. Ele era um anjo de luz naquela época. Ele fingia de anjo de luz e sendo um anjo de treva. Cada profeta que se manifesta hoje na terra, que se manifestou no passado, Satanás esteve presente para tragar cada mensagem, cada semente plantada, cada semente anunciada no campo. Satanás tragava. Assim como ele tragou as sementes que Jesus Cristo plantou. Ele plantava numa região, ele voltava e tragava a semente. Ele roubava a mensagem, porque ele veio apenas para matar e roubar e destruir a vida do ser humano. Mas o ser humano não vê isto, não enxerga isto. Então o que acontece? O que nós estamos extraindo deste livro nesta noite? Nós não estamos extraindo o livro do profeta vivo hoje. Nós estamos extraindo a palavra do profeta que se manifestou há muitos anos atrás. Estamos falando dele nesta noite. Aleluia. A congregação diga amém. Amém. E glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aí o que acontece? Aí Deus olhando e viu que o mundo, aquela geração, estava corrupta. Estava corrompida. Ele disse, eu vou dar cabo. Eu vou acabar com essa geração. Eu vou matar do pequeno até o grande. Do mais novo até o mais velho. Do animal que rasteja até o que voa. Glória a Deus. Agora você imagine. Até onde as águas chegaram. Para matar os pássaros que voam. Que sobe até além do que vocês estão pensando. E ele
estabeleceu um homem. Porque para cada tempo, Deus estabelece um homem. Mesmo naquela época, já tinha gente pregando, anunciando a paz, mas não era reconhecido. Porque a paz só é reconhecida quando o Criador estabelece um homem para falar da paz. É verdade. A paz verdadeira, o amor fraternal. É verdade. Aleluia. Amém. E ele estabeleceu Noé. Noé já estava velho, mas ele disse: Noé, faz uma arca. Faz uma arca. E chama todos para entrar pela porta da arca. Porque essa porta da arca é que vai salvar o povo desta geração. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. E ele começou a pregar. E ele trabalhava na arca. E começou: gente tem que se converter. Gente tem que abandonar o pecado. Tem que abandonar a prostituição. Tem que abandonar o roubo. Todos os pastores e sacerdotes, ouçam o que o Espírito diz a esta geração. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas ninguém acreditava que Deus poderia enviar um homem. Ninguém acreditava que Deus poderia estabelecer um homem para ser um porta-voz, para ser a manifestação de Deus na terra. Ninguém me esperava. Mas Deus estava com o seu plano de caminhar na terra, andar sobre a terra no corpo de um homem e falar através daquele homem. E aquele homem ser o eco do próprio Deus. Mas quem era que ia acreditar em um homem? Pois naquela época não chovia, não tinha chuva. Subiu uma neblina da terra. E a outra neblina, eles não descobriam de onde vinha. Mas que esfriava e tinha os plantios. E por conta disso ninguém acreditou que ia haver chuva, que ia haver dilúvio. E Noé começava a pregar, começava a chamar. Aleluia. E ele dizia: esse velho está ficando louco. Esse velho, ele não sabe de nada. Nunca choveu e agora vai chover. Fica esse velho falando de prostituição, de roupa. Mas ele não sabia que ali estava o porta-voz. Ali a boca de Deus estava falando para aquela geração. Glória a Deus, aleluia. E glória ao Até profeta que Deus da chegou, terra, Senhor meu Deus. até que chegou o dia. Para você ver que tem um fim. Tem um começo e tem um fim. Uma geração tem fim. Ela tem um começo e tem um fim. E aí o próprio Deus começou a juntar os animais do campo, do macho e a fêmea. E de cada um casal. Cada um casal. Para entrar na arca. E assim foi feito. E assim se deu. Foi a vontade do Criador. E a vontade dele hoje na terra está manifestada. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Agora vocês imaginem. Quem foi que entrou na arca? Será que entrou algum sacerdote na arca? Será que entrou algum pastor na época na arca? Será que entrou algum religioso dentro da arca? Não. Só Noé e sua família. Somente Noé e sua família e os animais. E os animais. Pois não existia outro profeta na época. Não existia outro porta-voz na época. Só existe um porta-voz para cada geração. E hoje, como extrair no livro de Gênesis,
falando da destruição que teve, a destruição daquela humanidade. Iremos falar e distrair um pouco das boas notícias, um pouquinho da notícia para esta geração. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao profeta na terra. Para você ver, ouçam bem, ficam atentos no que vocês vão ouvir. Um certo homem pastor, ele estava pregando adiante de uma multidão. Aleluia. Aleluia. Glória a Ele Deus. estava pregando adiante de uma multidão. Ele era o pastor. E no meio daquela multidão tinha pessoas desta geração. Tinha pessoas desta geração passeando no meio da multidão. Separado tinha outro povo que estava glorificando a Deus. Eles estavam glorificando a Deus. Eles estavam dando aleluia a Deus. A outra parte estavam caindo no chão, rolando pelo chão, estavam gritando pelo chão. Porque da boca daquele pastor estava saindo um espírito maligno. Por quê? Porque ele não tinha sido estabelecido por Deus. Ele não tinha sido estabelecido pelo profeta. Mas ele estava lá. Ele estava lá pregando. E ele expulsava os demônios daquele povo que estava caindo. E o outro povo estava glorificando a Deus. Porque o que estava expulsando ali não era o Espírito Santo, era um espírito de um demônio que estava no pastor. E aquele espírito fazia com que as pessoas caíssem. E o próprio pastor expulsava aqueles demônios. Era o próprio demônio expulsando os demônios. Para dar o conhecer, ao entender, para o que estava glorificando, que ali realmente era o poder de Deus. Mas não era o poder de Deus. Era o poder de Satanás, enganando aqueles que estavam glorificando a Deus. É verdade. Muito cuidado. Muito cuidado, porque da boca deles não sai o Espírito Santo. Não sai o Espírito de Deus. Porque não foram estabelecidos por Deus. Eles se estabeleceram por si próprios. Porque um profeta tem um chamado e tem uma comissão. Chamado e comissão é mandato que Deus dá a um homem que ele estabelece na terra. Glória a Deus. Para ele ser um profeta, para ele ser um porta-voz aqui na terra. O governo não está acima do profeta. O presidente não pode estar em cima de um profeta. A igreja não pode estar em cima de um profeta. Não pode. Mas que toda geração, do pequeno ao grande, tem que vir ao encontro do profeta. Porque o profeta é o porta-voz. É ele quem traz a notícia. É ele que traz a boa notícia para aquela geração. Toda a humanidade tem que ouvir este profeta. Tanto os judeus, como os gregos, como os romanos, como os israelitas e os que moram em Jerusalém. Principalmente os gentios brasileiros. Tem que ouvir este profeta. Aleluia. Aleluia. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Uma certa vez, tem que ter muito cuidado, pois nós nesta noite estamos extraindo
alguns capítulos do livro do profeta Ageu. Uma certa vez, um homem estava à beira de um córrego. Para quem não sabe o que é um córrego, é um riacho com pequena expansão. Deles tem até um ponteão para a água passar por baixo. E ali estava um homem, de pé. Aí depois chegou outro homem. E o homem disse, olha, ali está um cordão de ouro. Ali está um cordão de ouro. Vocês veem? Ouro atrai. Quem não quer ter um ouro na mão? Quem não quer ter um ouro na mão? Ali está um cordão de ouro. E o outro não foi lá e viu que era um cordão de ouro. Só que chegando lá, que ele põe a mão sobre aquela água, era realmente um cordão. Quando ele leva a mão, uma parte do cordão estava dentro da lama. Que ele vai e passa na mão, não era mais um cordão. Era uma serpente camuflada na lama. Cuidado, geração. Cuidado, esta geração, para não ser enganado. Como Eva foi enganada no jardim do Éden. A serpente enganou Eva. A serpente enganou Adão. E esta geração está sendo enganada pela serpente. Estão rastejando aos pés de pastores, em busca de um milagre, em busca de uma prosperidade. Cuidado o que foi dito. Não junteis tesouro na terra, porque aqui é onde a traça come e o ferrugem corrói. Mas juntai um tesouro no céu, porque lá não tem traça e nem ferrugem. Isso foi que foi dito. A palavra extraída no Evangelho de Jesus Cristo, do Messias. Amém. De Glória a Deus, glória a Amém? Glória a Deus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Um profeta é o lenhador. Ele é o lenhador. Estou extraindo o livro do profeta Ageu. E o lenhador vai todo dia ao mato e traz um feixe de lenha sobre os seus ombros e joga perto de uma fornalha para cozinhar o que for preciso. Mas aquela lenha é toda para debaixo da fornalha e é toda lenha seca. Por que lenha seca? Porque não presta mais. Não presta mais. Quando joga debaixo da fornalha, ela vira cinza. Ela vira cinza. É lenha seca. Quando se fala do livro do Evangelho de Jesus Cristo, lá ele está dizendo: a árvore que não der bom fruto, essa é constada e lançada ao fogo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Assim é a vida Glória ao do profeta ímpio. lindo na terra. Assim é a vida do ímpio. É virar cinza. É árvore seca. São mortos. Eles estão mortos. Bem-aventurado é aquele que ressuscitou e está vivo. Quem estava morto espiritual e hoje está vivo. Porque esta mensagem tem chegado nesta noite e tem ressuscitado almas que estão mortas. Quando um profeta entra dentro de uma igreja, é como que ele entra dentro de um cemitério para ressuscitar os que estão mortos. Ossos secos estão seguindo guias cegos e vão cair todos em um buraco, todos em um abismo, porque eles não foram estabelecidos pelo profeta e nem pelo próprio Deus. Eles podem realizar batismo e realizar casamento, realizar santas ceias ou ceias, o que eles querem dizer, mas nada disso é reconhecido. Nada disto é reconhecido. Porque um profeta é uma escada.
é a escada que sobe para o céu. Um profeta é o caminho que leva para a vida eterna. O profeta é a porta aberta na terra, onde todo ser humano tem que entrar por ela. Glória a Deus, aleluia. Veja o que foi falado nesta noite. Noé era a porta, mas ninguém quis entrar por ela e morreram no dilúvio. Aleluia. Bem-aventurado é aquele que crê na mensagem, mas aquele que vira as costas, aleluia, não tem vida eterna, porque vira as costas para a mensagem, para o mensageiro que Deus envia. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Um homem estava em alto mar, foi levado pelo próprio Deus, foi levado pelo Espírito, por meio do oceano, o mesmo Espírito que levou Jesus Cristo, o Messias, até o deserto. O profeta foi levado até o meio do oceano, e no meio do oceano estava lá uma grande coluna deitada. E o profeta ficou sobre a coluna. E ao lado da coluna estava um homem com uma cama de ar. Mas a cama estava seca. A cama não tinha ar dentro dela. E ele lança a cama para o homem e disse: agora grita. E o homem começou a gritar. Na conformidade, o homem falou para ele. Ele disse: venham todos para o descanso. Vocês estão cansados, estão com fardo cansado, venham descansar. Você deve até se lembrar o que foi dito pelo o profeta Jesus Cristo, quando ele falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isto está escrito no Evangelho. Mas não foi tão diferente com o profeta vivo. Ele disse: grita de voz alta. E ele começou a gritar para os homens que estavam no meio do oceano. Uma multidão que estava no meio do oceano. E ele disse: venham todos. Todos vocês venham. Vocês estão cansados. Vocês estão oprimidos. Venham para o descanso. Mas eles não deram ouvido e se foram. Bem-aventurado é aquele que ouve a mensagem da profecia e não vira as costas, e vai ao encontro da mensagem para obter vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Aqueles que ouviram aquela voz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aqueles que foram até ele receberam vida eterna. Mas aqueles que viraram as costas perderam a salvação, a vida eterna. Amém. Glória a Deus. Porque no próprio Evangelho, quando nós distraímos o Evangelho, distraído por ele, ele diz assim, o próprio Messias disse, ele disse: enquanto eu estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então era o momento de cada pessoa naquela época, naquela geração. O povo de Jerusalém, o povo de Judá, o povo de Israel, era o momento de crer, era o momento de receber aquela mensagem profética. Mas o que fizeram? Se foram. Eles se foram. Jeremias tem um lote, Isaías também tem um lote, Abacuque tem um lote, cada profeta tem um lote. O profeta vivo hoje, ele tem um lote. Glória a Deus, aleluia. Mas será que a religião tem um lote? Vocês que estão a ouvir, os pastores têm lote,
O profeta foi chamado ao céu. E ele foi até o céu. E ele viu Ló. Ele sabe de onde veio. E sabe para onde vai. Ele sabe do caminho. Aleluia. Aleluia. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao profeta vivo na terra. Aleluia. Havia um profeta chamado Ezequiel. E ele ouvindo uma voz. E aquela voz dizia, e direcionava ele para um campo dos mortos. Mas onde é que estão os mortos? Os mortos estão aqui no mundo. Aqui é o mundo dos mortos e não dos vivos. O mundo dos mortos e não dos vivos. Aleluia. Vamos prestar atenção. Aleluia. E ele foi. Assim a voz dizia para Ezequiel. E ele chegou adiante dos ossos secos. Não eram ossos secos. Era uma multidão de gente que estava morta espiritual. E ele gritou, ossos secos. E aqueles ossos começaram a ouvir a voz do Espírito que falava no meio dos mortos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. E agora aquele povo começaram a criar carne, aqueles ossos começaram a criar carne. Ou seja, aquelas pessoas começaram a renovar os seus pensamentos, a sua mente, o seu interior. Começaram a entender que precisava de Deus. E que precisava seguir o profeta Ezequiel. Porque Ezequiel era um profeta, era um porta-voz. Era o eco de Deus aqui na terra. E ele trouxe a luz, ele trouxe a vida para aquele povo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus enviou seu filho para o meio dos mortos, para o meio da escuridão, para o meio das trevas, para trazer luz e trazer vida. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas aqueles que não tinham vida e que estavam mortos espiritual, tentaram matar e conseguiram. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas ele era o dono da vida. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia para dar vida para aquele povo daquela geração. Aleluia. Este mundo é semelhante a um abismo. Ele é um abismo muito profundo. Você vê os postos, você vê carros, aviões voando, passarinho, urubus. Mas aqui é um abismo. É um abismo aqui. O Deus a qual nós falamos nesta noite, ele mora no infinito. Infinito não tem fim. Infinito não tem fim, é muito longe. É verdade. Glória É a muito Deus, longe. aleluia. O profeta foi chamado. Cada profeta vê o infinito, mas não consegue ver o fim. É o infinito, não tem fim, não consegue ver o fim. O olho do ser humano não consegue ver o infinito, não consegue ver o fim, porque é olho humano. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. E os profetas sabem eles sabem, cada profeta que veio, ele sabe que veio para as trevas, ele veio para a escuridão. Aqui é semelhante ao inferno. Este mundo é semelhante ao inferno, aonde se mata, aonde se rouba, aonde se prostitui. É aqui.
Glória a Deus, aleluia. É aqui. Isto é revelação profética. Isto é mensagem nova. É uma boa notícia. É uma carta nova. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O profeta vindo na terra. E o profeta viu. Cada um deles viu. Olhando lá de cima. O profeta olhou lá de cima. E não viu a terra. Não viu a terra. Por quê? Porque é um abismo. Não viu um ser humano sequer andando sobre a terra. Não viu nem sequer um urubu. Nem um animal silvestre não viu. Não viu nem sequer apenas uma folha. Nem sequer ele viu a Bíblia. Nem sequer ele viu um pastor, nem uma igreja aqui na terra. Ele não viu nada aqui na terra, porque é um abismo muito profundo. E quando Deus envia o profeta, ele envia para um abismo, para um lugar profundo. Lembra o que foi extraído do Evangelho do Messias? Que ele disse que foi ao inferno e pregou para os mortos? Ele foi aqui. Foi nesta terra que ele veio, no inferno, e ele pregou para os mortos ressuscitarem. Eles estão pregando a Bíblia, mas estão mortos. Morto espiritual. Porque a Bíblia é o livro dos profetas. Do primeiro até o último. A Bíblia também está incompleta. Porque tem profeta que não tem o nome dele aqui na Bíblia. Ele não tem livro aqui na Bíblia. Inclusive o livro do profeta vivo não está aqui na Bíblia. Está apenas o anúncio. Em Mateus capítulo 23, 34 e 35. Onde Deus diz que enviaria profeta para esta geração. Onde está em Lucas capítulo 11, versículo 49 até o 50. Ele diz que ia enviar a sua sabedoria para a terra, para esta geração. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E o profeta viu este mundo, as 4 colunas deste edifício, deste mundo. Mas não viu um ser humano sequer, mas havia uma brecha. Uma brecha. Essa brecha foi a brecha que o Messias entrou. Jeremias entrou por esta brecha. Todos os profetas entrou por essa pequena brecha. O resto tudo é escuridão. João Batista disse assim. Disseram assim com ele: quem és tu? Quem és tu? Tu és profeta. Tu és o Cristo. Ele não negou, mas confessou. Ele disse: eu não sou, mas eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele disse: eu sou a voz que clama na escuridão. Eu sou a voz que clama no inferno dos teus pensamentos. Aleluia. Hoje há quem pergunte: quem isto é? Eu também confesso, eu não sou, mas sou a voz que clama nas trevas, que clama na escuridão, e aqueles que estiverem na escuridão, que estiverem no inferno, ouvirão a minha voz e sairão para fora para receber a luz. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Eu quero que todos fiquem de pé nesta noite. E quem estiver nas suas casas, fique de pé também. E vamos fazer uma oração para terminar. E vamos esperar por uma outra oportunidade. Amém? Amém. Se você estiver sentindo uma dor na perna, no braço, em qualquer lugar do corpo, estiver sendo oprimido por maligno, onde você estiver,
Neste momento, é a hora de você receber a tua libertação. Amém? Amém. Então vamos fechar o nosso olho. E vamos orar. Você ora no seu pensamento. Pede no seu pensamento. Porque Ele sabe o que você pensa. Sabe o que você pede. Porque Ele é Deus. Amém? Oh, meu Pai. Eu te peço neste momento. Não por mim, mas por estas pessoas. Tu sabes o que eles estão te pedindo, o que eles estão precisando. Te peço, meu Deus. Onde tiver uma pessoa doente, cura neste momento. Onde tiver uma pessoa endemoniada, eu ordeno que o demônio saia agora. Saia agora, eu ordeno, como um profeta de Deus. Eu ordeno que todo mal, toda alma maligna, saia agora. O desemprego, saia agora. E que as portas dos céus estão abertas. Neste momento, eu te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado. Amém. Graças a Deus.